O milionário conheceu uma jovem e anunciou diante de todos que ela seria sua esposa. A jovem na lua de mel faz uma revelação. Ela era virgem. O milionário ficou em choque com a revelação que o fez repensar tudo. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E diga-nos de que cidade você nos está vendo. Lucas Ribeiro não conquistou seu império sendo razoável. Aos 43 anos, ele comandava um conglomerado de desenvolvimento imobiliário que se estendia de São Paulo ao Rio de Janeiro, com uma fortuna pessoal estimada em mais de 4 bilhões de reais. O horizonte de Belo Horizonte, onde 3 torres reluzentes levavam seu nome, era um testemunho de sua ambição implacável. A chuva batia contra as janelas do chão ao teto de seu escritório de esquina, enquanto Lucas estudava a proposta à sua frente. O projeto Renascimento da Orla transformaria 30 quarteirões do distrito portuário negligenciado de Salvador em um paraíso urbano moderno, apartamentos de luxo, lojas boutique, centros de inovação tecnológica e espaços verdes estrategicamente posicionados para apaziguar os críticos ambientais. Você viu os números? Disse Ricardo Henriques, seu diretor financeiro. Estamos olhando para um ROI mínimo de 15%, 20% se pressionarmos o suficiente os arrendamentos comerciais. Lucas assentiu, contemplando a vista da Baía de Todos os Santos. O Nordeste tinha sido bom para ele. Seus ciclos de ascensão e queda proporcionaram terreno fértil para um homem que sabia como capitalizar sobre os infortúnios dos outros. Era isso que seu pai lhe ensinara antes de beber até uma morte prematura. Sempre seja aquele segurando as cartas quando os outros desistem. E os moradores locais? Lucas perguntou, conhecendo a resposta. Alguma resistência esperada. Nada que não tenhamos lidado antes. Ricardo ajustou sua gravata. O gabinete do prefeito está totalmente a bordo. O vereador Pereira vai conduzir as mudanças de zoneamento. Bom, Lucas fechou a pasta. Vamos avançar com a fase arquitetônica. Quero um talento excepcional nisso. Alguém que possa nos dar tanto visão quanto praticidade. Algo icônico que não estoure o orçamento. 2 semanas depois, Lucas assistiu a apresentações das principais firmas de arquitetura de Salvador. Renderizações brilhantes, propostas ambiciosas, escolhas seguras. Nenhuma o inspirou. Então Júlia Dantas entrou. Ela não era o que ele esperava. Nada de terno executivo ou saltos de grife. Apenas jeans vintage, uma blusa simples e um blazer que tinha visto dias melhores. Aos 34 anos, Júlia carregava-se com uma confiança despretensiosa que chamou sua atenção imediatamente. Seu portfólio era impressionante. Prêmios de design sustentável, projetos comunitários e um talento notável para preservar elementos históricos enquanto criava espaços modernos. Senhor Ribeiro, ela começou, sua voz clara e inabalável. Não vou lhe mostrar renderizações de torres brilhantes que poderiam existir em qualquer lugar. Salvador não é qualquer lugar, é uma cidade com alma. Ela prosseguiu delineando uma visão que preservava o patrimônio industrial da Orla, enquanto o transformava em espaços habitáveis e funcionais. Hortas comunitárias em coberturas, estúdios acessíveis para artistas locais, armazéns restaurados convertidos em espaços de uso misto que honravam sua história. Esta abordagem custará 5% a mais inicialmente, ela concluiu, mas renderá retornos sustentáveis e boa vontade da comunidade que o dinheiro simplesmente não pode comprar. Ricardo já estava balançando a cabeça, mas Lucas se viu intrigado, não apenas por suas ideias, mas por ela. Júlia Dantas não parecia intimidada por sua reputação ou sua riqueza. Ela o olhava diretamente nos olhos, desafiava suas suposições e não tentava adulá-lo nem uma vez. Perspectiva interessante, Sra. Dantas, ele disse após sua apresentação. Caminhe comigo. Eles passearam pelo Pelourinho, o distrito histórico de Salvador, enquanto Lucas a bombardeava com perguntas. Suas respostas eram ponderadas, nunca apressadas. Ela cresceu no distrito da Orla de Salvador, a mesma vizinhança que seu projeto transformaria. Seu pai tinha sido estivador, sua mãe professora. Júlia abriu seu caminho na faculdade e na escola de arquitetura com bolsas de estudo e empregos de meio período. Então este projeto é pessoal para você, Lucas observou.
Todos os projetos deveriam ser pessoais, disse o Sr. Ribeiro. Caso contrário, qual é o sentido? Ele se viu sorrindo. Me chame de Lucas. Naquela noite, sozinho em sua mansão na Vitória, Lucas não conseguia parar de pensar em Júlia Dantas. Ela representava tudo o que ele tipicamente descartava: idealismo, preocupação com a comunidade, integridade artística acima das margens de lucro. No entanto, algo sobre sua clareza de propósito ressoava com ele. Lembrava-o de uma versão mais jovem de si mesmo, antes que riqueza e poder se tornassem fins em si mesmos. Na manhã seguinte, ele ligou para Ricardo. Quero a Dantas Arquitetura para o projeto de Salvador. Está falando sério? A firma dela é minúscula. Eles nunca lidaram com nada perto desta escala. Então associa com alguém que já lidou. Mas quero a visão dela liderando isso. Isso é sobre mais do que arquitetura, não é? Ricardo perguntou cuidadosamente. Lucas desligou sem responder. Claro que era sobre mais do que arquitetura. Tudo era sobre mais do que parecia ser na superfície. Foi assim que ele construiu seu império, vendo os ângulos que outros perdiam. Nos 3 meses seguintes, Júlia transitou entre Salvador e Belo Horizonte, reunindo-se com a equipe de Lucas semanalmente. Suas interações eram profissionais, mas carregadas com uma eletricidade inegável. Ele encontrava razões para estender reuniões, agendar visitas aos locais, discutir minúcias que poderiam ter sido tratadas por subordinados. Por sua parte, Júlia mantinha limites com precisão praticada. Ela estava bem ciente da reputação de Lucas com mulheres, a série de modelos e socialites que brevemente capturavam seu interesse antes de serem descartadas. Ela não tinha intenção de se tornar mais uma conquista. O que ela não sabia era que Lucas Ribeiro nunca havia encontrado uma mulher como ela antes. Mulheres em seu mundo tipicamente caíam em categorias previsíveis: aquelas que queriam seu dinheiro, aquelas que queriam sua influência ou aquelas que queriam o status de estar com ele. Júlia parecia não querer nenhuma dessas coisas. Ela queria criar algo significativo, algo duradouro. Após uma reunião de design particularmente intensa, onde Júlia manteve sua posição contra medidas de redução de custos, Lucas a convidou para jantar no Fazano, o restaurante mais exclusivo de Salvador. Para discutir o projeto, ele esclareceu. Claro, ela concordou, embora ambos soubessem que a fronteira entre profissional e pessoal estava se desfocando. Sobre vinhos da Serra Gaúcha e peixes perfeitamente preparados, eles falaram menos sobre detalhes arquitetônicos e mais sobre filosofias. Ele contou a ela sobre crescer com um pai brilhante, mas destrutivo, que havia construído e perdido 3 fortunas antes de Lucas completar 18 anos. Ela compartilhou histórias de sua comunidade unida em Salvador, onde vizinhos cuidavam uns dos outros, apesar de terem pouca riqueza material. Você nunca se casou, ela observou, surpreendendo-o com sua franqueza. Nunca encontrei uma razão suficientemente convincente, ele respondeu honestamente. O casamento dos meus pais foi instrutivo de todas as maneiras erradas. E ainda assim, você constrói casas para milhares de pessoas. Lucas considerou isso. Eu construo propriedades. Se elas se tornam lares, depende de fatores além do meu controle. Nada está além do seu controle, pelo que ouvi, Júlia disse, com um tom de desafio em sua voz. Ele estudou seu rosto à luz das velas. Uma ilusão cuidadosamente cultivada, eu lhe asseguro. Conforme semanas se transformaram em meses, seu relacionamento profissional se aprofundou, mesmo enquanto ambos resistiam a reconhecer a crescente conexão pessoal. A visão de Júlia para a orla de Salvador começou a tomar forma concreta, uma mistura revolucionária de preservação e inovação que estava ganhando atenção nacional em círculos arquitetônicos. Então, veio o Gala de Caridade em Salvador, uma arrecadação para a educação urbana, onde a Ribeiro Empreendimentos era a patrocinadora principal. Lucas avistou Júlia do outro lado do salão, usando um vestido preto simples, que de alguma forma ofuscava todos os vestidos de grife ao seu redor. Ela estava falando animadamente com um homem mais velho, que Lucas reconheceu como o deputado federal
Pedro Wilson, uma figura poderosa na política baiana. Eles se conhecem há muito tempo, disse uma voz ao seu lado. Lucas virou-se para encontrar Carolina Mello, sua ex-sócia e ex-amante. Pedro foi mentor de Júlia quando ela estava começando, praticamente uma figura paterna, depois que o pai dela faleceu. Não sabia que você conhecia a senhora Dantas, Lucas respondeu, mantendo seu tom neutro, apesar de sua surpresa com a presença de Carolina. Sua parceria havia terminado mal 3 anos antes, quando ele descobriu que ela estava desviando fundos da empresa para empreendimentos pessoais. A comunidade de arquitetura de Salvador é pequena, Carolina disse com um sorriso conhecedor. E eu faço questão de saber quem está na órbita de Lucas Ribeiro atualmente. Antes que ele pudesse responder, Júlia se aproximou deles, sua expressão mudando sutilmente ao registrar a presença de Carolina. Senhora Dantas, Lucas disse. Talvez formalmente demais. Você conhece a senhora Mello? Por reputação, Júlia respondeu diplomaticamente. Carolina riu, um som como vidro quebrando. Não acredite em tudo que ouve, querida. Embora se Lucas estiver envolvido, a verdade geralmente seja mais interessante que os rumores. Ela tocou o braço de Lucas possessivamente antes de se afastar. Ex-sócia, ele explicou, notando a pergunta nos olhos de Júlia. Entre outras coisas, pelo que entendo, Júlia respondeu. Mais tarde naquela noite, conforme o evento chegava, ao fim, Lucas encontrou Júlia no terraço do telhado, olhando para a Baía de Todos os Santos, a mesma orla que estavam planejando transformar. Sua visão para este projeto é notável, ele disse, parando ao lado dela no corrimão. Você vê possibilidades onde outros veem apenas margens de lucro. E você? Ela perguntou, virando-se para encará-lo. O que você vê, Lucas? O momento se estendeu entre eles, carregado de tensão não expressa. Nos olhos dela, ele viu algo que estava faltando, algo autêntico e não comprometido. Eu vejo você, ele disse finalmente. Então, com uma decisão que havia construído seu império, case-se comigo. A expressão de Júlia mudou, de surpresa para descrença. Isso não tem graça. Não estou brincando, Lucas respondeu, surpreso com suas próprias palavras, mas absolutamente certo delas. Eu quero você na minha vida, permanentemente. Mal nos conhecemos, e eu não sou uma de suas aquisições. Eu sei o suficiente, ele insistiu. Sei que você tem integridade e visão. Sei que você me desafia de maneiras que ninguém fez em anos. Sei que penso em você constantemente. Isso é absurdo, Júlia disse, mas ela não se afastou. Construí minha vida reconhecendo o valor, Júlia, sabendo o que quero e perseguindo-o implacavelmente. Eu quero você, não como uma funcionária ou um desvio temporário, como minha esposa. Sua esposa, ela repetiu testando a palavra. Sim, ele disse simplesmente. Considere uma proposição de negócios se isso facilitar. Uma fusão de forças complementares. Um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Você está propondo o casamento como um acordo comercial? Estou propondo o casamento como o único acordo que faz sentido para o que sinto por você. Lucas respondeu, alcançando sua mão. Diga sim. Aquelas 2 letras mudariam tudo. Para ambos. As Maldivas cintilavam como esmeraldas espalhadas sobre uma tela azul de veludo. A vila privada de Lucas e Júlia se estendia sobre águas cristalinas, o epítome do luxo isolado. Seu namoro relâmpago culminou em uma cerimônia privada, na propriedade de Lucas, apenas 3 semanas após sua proposta inesperada. Agora, envolvidos em lençóis de 1000 fios, eles existiam em uma bolha de intimidade recém-descoberta. Nunca pensei que estaria aqui. Júlia sussurrou, observando o nascer do sol de sua cama. Com alguém como você. Lucas traçou sua silhueta contra a luz dourada. Alguém como eu? Um homem que compra ilhas quando está entediado, ela brincou, embora houvesse um tom de admiração genuína em sua voz. A distância entre sua criação e a realidade dele permanecia vasta. Ele a puxou para mais perto. Nunca comprei uma ilha. Considerei 1 ou 2 vezes, no entanto.
Suas risadas desvaneceram-se em um silêncio confortável. 3 dias em sua lua de mel, Lucas havia descoberto algo que abalou sua visão de mundo cuidadosamente construída. Júlia era inexperiente de maneiras que ele não havia antecipado. Sua primeira noite juntos revelou sua inocência. Ela havia escolhido esperar, valorizando conexão genuína sobre gratificação física. A revelação o humilhou profundamente. Por que eu? Ele perguntou, expressando uma questão que pairava desde aquela descoberta. Você poderia ter escolhido qualquer um. Júlia considerou sua pergunta cuidadosamente. Porque sob aquele exterior, de empresário implacável, vislumbrei algo real, algo pelo qual valia a pena esperar. Suas palavras penetraram camadas de defesas construídas ao longo de décadas. Lucas Ribeiro, mestre negociador e tubarão corporativo, se viu vulnerável de maneiras que contratos e advogados não podiam proteger. Era aterrorizante, era estimulante. Não sei como fazer isso, ele admitiu. Ser o marido de alguém. Ser digno de o que você me deu. Ela pressionou sua palma contra o peito dele. Então descobriremos juntos. Aquelas 2 semanas no paraíso criaram uma fundação que nenhum deles havia experimentado antes. Conversas honestas entre mergulhos ao luar, sonhos compartilhados enquanto caminhavam por praias infinitas e uma conexão física que transcendia qualquer coisa no passado considerável de Lucas. Pela primeira vez em sua vida adulta, ele começou a acreditar em possibilidades além da acumulação e conquista. Mas o paraíso, por definição, não pode durar para sempre. Seu retorno a Belo Horizonte coincidiu com a próxima fase do projeto da Orla de Salvador. A bolha da lua de mel estourou, enquanto eles reentravam no mundo de alta pressão de negócios de 8 dígitos e interesses competitivos. Júlia estabeleceu seu próprio espaço de trabalho dentro da sede da Ribeiro Empreendimentos, mas manteve seu escritório em Salvador também. Lucas se viu incomumente distraído, verificando seu relógio durante reuniões, ansioso pelas noites em casa com uma intensidade que desconcertava seus executivos. Você parece diferente, Ricardo comentou uma tarde, depois que Lucas sugeriu que adiassem uma aquisição lucrativa para focar recursos no projeto de Salvador. Estou casado. Lucas respondeu simplesmente, como se isso explicasse tudo. Talvez explicasse. 6 semanas após seu retorno, Júlia recebeu um visitante inesperado em seu escritório em Salvador. O deputado Pedro Wilson apareceu sem anúncio, fechando sua porta com solenidade incomum. Precisamos conversar sobre a Orla, ele disse sem preâmbulo. Eu ia enviar os planos atualizados na próxima semana. Júlia respondeu, gesticulando para o modelo em escala que dominava seu espaço de trabalho. Incorporamos a maior parte do feedback da comunidade dos fóruns. Pedro balançou a cabeça. Não é por isso que estou aqui, Júlia. Estou preocupado com a direção que isso está tomando, com seu envolvimento. Seu tom disparou alertas. O que quer dizer? Olha, conheço você desde que desenhava prédios, com giz de cera. Apoiei sua carreira desde o início, mas se envolver com Lucas Ribeiro, pessoal e profissionalmente, complicou as coisas. Júlia enrijeceu. Meu casamento é separado deste projeto. Nada é separado quando se trata de Ribeiro, Pedro disse. Você sabe sobre a fase 3 do desenvolvimento? As partes que não estão em suas belas renderizações? Do que você está falando? Pedro tirou uma pasta. O centro comunitário que você projetou? Uma vez que as aprovações passarem, ele é reduzido para metade do tamanho. Aquelas unidades habitacionais acessíveis, silenciosamente convertidas em condomínios de luxo depois que os incentivos fiscais forem garantidos. E aquele distrito histórico de armazéns que você está preservando tão cuidadosamente, programado para reavaliação no 5º ano do projeto. O estômago de Júlia se contraiu enquanto examinava os documentos, memorandos internos, projeções revisadas, acordos preliminares com fornecedores. Todos sugerindo uma operação de isca e troca que efetivamente eliminaria os elementos que a tinham deixado mais orgulhosa do design. Lucas não faria isso.
Ela insistiu, embora a evidência diante dela fosse convincente. Não sem me consultar. Ele é um empresário, Júlia. Um brilhante. É isso que ele faz, apresenta algo bonito para obter aprovação. Então, gradualmente o transforma em algo lucrativo. A expressão de Pedro suavizou. Não acho que ele esteja intencionalmente enganando. Ele provavelmente assume que você entende como essas coisas funcionam. Essas coisas, Júlia repetiu sem emoção. Você quer dizer mentir para uma comunidade, prometer uma coisa e entregar outra. Quero dizer desenvolvimento realista num sistema capitalista, Pedro corrigiu. Olha, não estou aqui para causar problemas entre você e seu marido. Só quero que você entre nisso de olhos abertos. Seu nome está nesses designs. Sua reputação está em jogo. Depois que Pedro saiu, Júlia ficou imóvel, olhando para o modelo em escala no qual tinha colocado seu coração. O bairro onde cresceu, onde seu pai trabalhou nas docas por 30 anos, onde sua mãe ensinou gerações de crianças, seria transformado, mas não da maneira que ela havia imaginado. Não de um jeito que honrasse sua história ou seu povo. Naquela noite, na cobertura em Belo Horizonte, Júlia confrontou Lucas com os documentos. Onde você conseguiu isso? Ele perguntou, sua expressão ilegível. Importa? Eles são precisos? Lucas escolheu suas palavras cuidadosamente. São projeções iniciais, planos de contingência, prática padrão em empreendimentos desta escala. Planos de contingência, que completamente minam tudo que projetei? Tudo que foi prometido à comunidade? Júlia, Lucas disse, alcançando sua mão, que ela afastou. Negócios requerem flexibilidade. Mercados mudam. Regulamentações mudam. Estes são apenas cenários potenciais. Estes delineiam uma estratégia deliberada para enganar o público, ela rebateu. Para usar meus designs, minha reputação, minha conexão com a comunidade, como uma cortina de fumaça enquanto você implementa algo completamente diferente. Seu silêncio disse tudo. Você sabia disso quando me contratou? A voz dela tremeu. Quando se casou comigo, eu era apenas um rosto local conveniente para vender seu projeto? Isso não é justo, Lucas disse com raiva aflorando. O que sinto por você não tem nada a ver com este empreendimento. Tudo tem a ver com tudo, Lucas. Você me disse que queria minha visão, disse que valorizava minha perspectiva. Isso tudo foi apenas parte da negociação? A discussão escalou, revelando linhas de falha em sua união apressadamente construída. Júlia saiu tempestuosamente, retornando ao seu apartamento em Salvador pela primeira vez desde seu casamento. Lucas não a seguiu. Um erro nascido do orgulho e do hábito de deixar as pessoas virem até ele. Na manhã seguinte, Júlia se viu caminhando por seu antigo bairro, as mesmas ruas que o projeto da Orla transformaria. Ela parou no centro comunitário da Orla, onde sua mãe havia se voluntariado por décadas. Dentro, uma reunião comunitária estava em andamento, residentes discutindo o próprio desenvolvimento que ela estava projetando. Senhora Dantas. Dona Regina, sua ex-conselheira do ensino médio, a avistou. Ou acho que a senhora Ribeiro agora. Estávamos esperando que você se juntasse a nós. A sala ficou silenciosa quando Júlia entrou. Estas eram suas pessoas, as famílias com quem cresceu, a comunidade que a apoiou quando seu pai adoeceu, que celebrou quando ela recebeu sua bolsa de arquitetura. Conte-nos sobre o projeto, alguém gritou. A história real, não a versão de RP. Júlia respirou fundo. Ela tinha uma escolha a fazer. A parte profissional dela, a arquiteta que havia assinado contratos e acordos de confidencialidade, sabia que deveria manter-se nos pontos de discussão aprovados. Mas a filha da Orla não podia mentir para estes rostos. Os planos que vocês viram, pode haver mudanças por vir que ainda não são públicas. Ela começou cuidadosamente. Durante a hora seguinte, ela caminhou por uma linha delicada, não traindo diretamente os interesses comerciais de Lucas, mas garantindo que a comunidade entendesse que precisavam estar vigilantes, obter garantias por escrito, exigir comitês de supervisão com autoridade real. Sem o conhecimento de Júlia,
Carolina Mello estava sentada no fundo da sala, gravando cada palavra. Enquanto isso, Lucas estava lidando com sua própria crise. Uma ligação de Ricardo o puxou para uma reunião de emergência. Temos uma situação com as aprovações de Salvador, Ricardo explicou enquanto Lucas entrava na sala de conferência. O deputado Wilson está subitamente pedindo estudos adicionais de impacto ambiental. Ele levantou preocupações sobre preservação histórica que não eram problemas há um mês. Wilson? Lucas franziu a testa. Ele tem sido nosso aliado mais forte neste projeto. Não mais, disse o consultor político. Algo mudou. Ele está falando sobre interesses da comunidade e responsabilidade no desenvolvimento agora, usando frases que soam muito como a filosofia de design da sua esposa, na verdade. Lucas absorveu isso. Marque uma reunião com Wilson, hoje. A reunião ocorreu em um clube privado em Salvador naquela noite. Pedro Wilson, de cabelos prateados e com ambições senatoriais, não se incomodou com gentilezas. Sua esposa é bastante apaixonada por sua comunidade, ele começou. Faz-me questionar se você a verificou completamente antes de trazê-la para um projeto tão sensível. As qualificações da minha esposa são impecáveis, Lucas respondeu friamente, assim como sua integridade. Integridade, Wilson. Repetiu com um leve sorriso. Escolha interessante de palavras. Diga-me, integridade inclui mostrar documentos comerciais confidenciais a partes externas? A expressão de Lucas não mudou, embora sua mente corresse. Não tenho certeza do que você está insinuando. Não estou insinuando nada. Estou lhe dizendo que seus planos da fase 3, os reais, não as belas imagens para a comissão de planejamento, estão agora em minha posse. Júlia ficou bastante angustiada ao saber sobre eles. Você abordou minha esposa com documentos roubados? Wilson acenou com desdém. Não vamos discutir sobre fontes. O ponto é que a comunidade está se organizando. Haverá resistência a este projeto a menos que mudanças significativas sejam feitas. Mudanças que, coincidentemente, se alinham com seus interesses políticos? Lucas perguntou. Mudanças que protegem meus constituintes, Wilson corrigiu, e possivelmente beneficiam todas as partes envolvidas. Tomei a liberdade de elaborar algumas revisões em nosso acordo. O deputado deslizou uma pasta pela mesa. Lucas não a abriu. Você está tentando usar a confiança da minha esposa em você para ganho político, Lucas disse, sua voz perigosamente suave. Isso é um erro de cálculo da sua parte. É mesmo? Júlia confia em mim. Ela cresceu-me, vendo como um mentor quando seu próprio pai estava doente demais para guiá-la. Enquanto isso, seu marido de 2 meses tem planejado desmantelar sua comunidade enquanto a usa como o rosto local amigável da destruição. Lucas levantou-se. Esta reunião acabou. Pense cuidadosamente, Ribeiro. Wilson chamou atrás dele. Suas táticas usuais não funcionarão aqui, não com Júlia envolvida, não com o que eu sei. Naquela noite, Lucas retornou à cobertura para encontrar Júlia fazendo as malas. Indo para algum lugar, ele perguntou da porta. Ela não olhou para cima. De volta para Salvador. Preciso de tempo para pensar. Sobre nós ou sobre o projeto? Existe diferença? Ela perguntou, finalmente encontrando seu olhar. Você me tornou o rosto de algo que acabaria traindo tudo em que acredito, tudo que lhe disse que importava para mim. Negócios e vida pessoal são separados, Júlia. Não para mim, não são. E não acho que sejam para você também. Ela desafiou. Você me perseguiu por causa da minha visão para este projeto. Casou-se comigo porque... Na verdade, não. Tenho mais certeza porque você se casou comigo. Lucas atravessou o quarto, pegando suas mãos apesar de sua resistência. Casei-me com você porque você me enxergou completamente, porque você não ficou impressionada com minha riqueza ou poder, porque pela primeira vez em décadas conheci alguém que não conseguia prever ou controlar. Os olhos de Júlia se encheram de lágrimas. E ainda assim, a primeira coisa que você fez foi tentar me controlar, usar minha reputação, minhas conexões comunitárias para seu ganho financeiro. Isso não. Lucas começou, então parou. Ela estava errada?
Ele inconscientemente a viu como mais um ativo a adquirir, mais um ângulo a explorar. Preciso de tempo, Julia repetiu, afastando-se. Wilson lhe abordou com aqueles documentos, não foi? Lucas perguntou. Ele está jogando nos dois lados, Julia, usando seu idealismo contra meu pragmatismo. Há mais acontecendo aqui do que você percebe. Então me ajude a perceber, ela implorou. Seja honesto comigo, completamente honesto, sobre o que este projeto realmente é, sobre o que você realmente quer de mim. Lucas hesitou. Uma pausa fatal que falou volumes. Foi o que pensei, Julia disse silenciosamente, fechando sua mala. Me ligue quando estiver pronto para ter essa conversa. Quando ela alcançou a porta, Lucas encontrou sua voz. Nunca deixei ninguém se afastar de mim, Julia. Não desde que tive idade suficiente para impedi-los. Ela virou-se, sua expressão, uma mistura de tristeza e determinação. Há uma primeira vez para tudo, Lucas, até para você. Depois que ela saiu, Lucas ficou imóvel no quarto, cercado pelos símbolos de riqueza que sempre o isolaram da dor emocional. Mas nada poderia protegê-lo do sentimento vazio em seu peito, a percepção de que ele poderia ter ganho um império, mas perdido a única pessoa que o tornava significativo. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Ricardo. Reunião de emergência. Amanhã, 8 horas. Carolina Mello afirma ter informações comprometedoras sobre Salvador. Diz que é urgente. O jogo estava ficando mais complicado a cada hora, e pela primeira vez em sua carreira, Lucas Ribeiro não estava certo de que queria jogar. O sorriso de Carolina Mello lembrava Lucas de um tubarão circundando uma presa ferida. Ela sentou-se à sua frente na sala de conferência da Ribeiro Empreendimentos, impecavelmente vestida, em um terno executivo, que custava mais do que o salário mensal da maioria das pessoas. A mesa entre eles poderia muito bem ser um oceano, dada a distância que representava. Eu sempre soube que você acabaria se casando, ela disse, examinando suas unhas manicuradas. Mas uma arquiteta idealista do mesmo bairro que você planeja demolir? Isso é quase poético, Lucas. Você planejou assim ou foi um feliz acidente? O que você quer, Carolina? Lucas manteve a voz nivelada, embora sua paciência estivesse se esgotando. 3 dias haviam se passado desde que Júlia partiu para Salvador. 3 dias de ligações não atendidas e mensagens de texto secas. Sempre direto. Foi isso que admirei em você. Carolina abriu sua pasta de couro. Quero voltar. Não como sua sócia. Aqueles dias ficaram para trás. Mas como uma investidora importante no projeto de Salvador. Lucas ergueu uma sobrancelha. Depois do que aconteceu da última vez? Você desviou fundos da empresa, Carolina. Você traiu minha confiança. História antiga, ela dispensou com um aceno de mão. E irrelevante para nossa situação atual. Tenho informações que poderiam descarrilar todo o seu desenvolvimento em Salvador, incluindo uma gravação da sua esposa essencialmente alertando a comunidade sobre seus planos reais para o bairro deles. A expressão de Lucas permaneceu impassível, embora sua mente corresse. Júlia tinha falado publicamente sobre o projeto? Além disso, Carolina continuou, entrei na posse de uma documentação interessante sobre licenças de seus empreendimentos em Belo Horizonte de 5 anos atrás. Licenças que parecem ter sido agilizadas por canais incomuns. Agora Lucas entendeu. Chantagem, Carolina. Sério. Prefiro chamar de alavancagem. Você tem algo que eu quero, uma participação no que promete ser o empreendimento mais lucrativo do Nordeste. Eu tenho algo que você quer, silêncio sobre suas vulnerabilidades tanto profissionais quanto pessoais. E se eu recusar? O sorriso de Carolina alargou-se. Então as coisas ficam confusas, para sua empresa, para seu casamento, para seu legado. É isso que você quer, Lucas? Ver tudo queimar? A metáfora provou-se estranhamente profética. Naquela mesma noite, um incêndio irrompeu na instalação de armazenamento de documentos da Ribeiro Empreendimentos em Salvador, um prédio separado onde cópias físicas de materiais do projeto eram mantidas. Filmagens de segurança mostraram uma figura esbelta em roupas escuras,
entrando pouco antes dos alarmes dispararem. O incêndio foi contido em uma única sala, mas o dano foi significativo, especificamente na seção de documentação histórica do projeto da Orla. Na manhã seguinte, a polícia de Salvador havia aberto uma investigação. À tarde, rumores circulavam que o incêndio estava conectado à crescente oposição comunitária ao desenvolvimento. À noite, fontes anônimas sugeriram que Júlia Ribeiro poderia estar envolvida, dados seus comentários públicos recentes e conexão pessoal com o bairro. Júlia estava jantando com sua mãe quando recebeu a notícia. Teresa Dantas, uma professora aposentada ainda vivendo na modesta casa onde Júlia cresceu, observou o rosto da filha perder a cor enquanto lia a mensagem de texto. O que foi, querida? Houve um incêndio na instalação de armazenamento de documentos e pessoas estão dizendo que eu poderia estar envolvida. As mãos de Júlia tremiam. Mãe, eu nunca... Claro que não, Teresa disse firmemente. Qualquer um que te conhece entenderia isso. O problema é que falei naquela reunião comunitária. Insinuei que havia planos que não tinham sido tornados públicos, e agora documentos foram destruídos e as pessoas pensam. O telefone do Júlia tocou. O nome de Lucas piscou na tela. Ela hesitou antes de atender. Você está bem? A voz dele estava tensa, mas preocupada. Eu não fiz isso, ela disse imediatamente. Lucas, você precisa acreditar em mim. Eu sei que não fez, ele respondeu sem hesitação. Mas alguém quer fazer parecer que você fez. Onde você está? Na casa da minha mãe. Fique aí, estou enviando segurança. Não fale com ninguém. Até eu chegar. Você está vindo para Salvador? Júlia perguntou surpresa. Já estou a caminho. Meu avião pousa em 30 minutos. Lucas chegou à modesta casa de Teresa Dantas, no coração do distrito da Orla, pouco depois da meia-noite. 2 seguranças posicionaram-se discretamente do lado de fora, enquanto ele falava com Júlia e sua mãe na sala de estar, cercados por fotos de família e móveis bem usados. A polícia vai querer interrogá-la, ele disse, andando pelo pequeno espaço. Já falei com nossos advogados, eles estarão presentes para quaisquer entrevistas. Não preciso de advogados, Júlia protestou. Não fiz nada de errado. Isso não é sobre culpa ou inocência, Lucas explicou. É sobre percepção e proteção. Alguém está tentando incriminá-la, Júlia. Alguém que sabe sobre nossa discordância. Teresa observou essa troca com o olho perceptivo de uma mãe. Vocês dois precisam conversar em particular. Vou fazer um chá. Quando ficaram sozinhos, o peso de palavras não ditas pairou entre eles. Lucas moveu-se para a janela, olhando para o bairro, ruas e edifícios que planejava transformar, vidas que tinha calculado como números em uma planilha. Nunca quis que você se envolvesse no fogo cruzado, ele disse finalmente. Não queria? A voz de Júlia estava quieta, mas firme. Você me contratou sabendo quem eu era, sabendo minha conexão com esta comunidade. Você me perseguiu, Lucas. Você me tornou o rosto público deste projeto. Ele se virou para encará-la. Sim, eu a persegui. Sim, eu queria seu talento e sua credibilidade local, mas não é por isso que me casei com você. Então por quê? A pergunta pairou no ar entre eles, um desafio e uma súplica envolvidos em 3 palavras simples. Porque você me aterrorizou, ele admitiu. Não com ameaças ou exigências, mas com possibilidade. Você me fez ver uma versão de mim mesmo que eu havia esquecido que poderia existir. A expressão de Júlia suavizou ligeiramente. E agora? Agora estamos sendo manipulados, nós dois, por pessoas que querem usar nosso relacionamento como uma arma. Carolina Mello, Júlia adivinhou. Lucas assentiu. E Pedro Wilson estão trabalhando juntos, embora duvido que qualquer um deles admitiria. Carolina quer controle financeiro. Wilson quer capital político. Sei o que você quer, Lucas. Antes que pudesse responder, seu telefone vibrou. O nome de Ricardo apareceu na tela. Preciso atender, ele disse, entrando na cozinha. A notícia de Ricardo era sombria. Emissoras de notícias locais haviam recebido dicas anônimas sobre o suposto envolvimento de Júlia no incêndio.
As mídias sociais já borbulhavam com teorias de conspiração. As ações da Ribeiro Empreendimentos caíram 3 pontos na negociação pós-expediente. O Conselho está pedindo controle de danos, Ricardo explicou. Eles querem que você se distancie de Júlia, pelo menos publicamente, até que isso passe. Isso não vai acontecer, Lucas respondeu firmemente. Lucas, seja razoável. Isso pode afundar o projeto inteiro. Estamos falando de centenas de milhões em perdas potenciais. Eu lidarei com isso. Lucas encerrou a ligação e voltou para a sala, onde Júlia estava sentada com sua mãe, ambas segurando canecas de chá. Está piorando, não é? Júlia perguntou lendo sua expressão. Nada que não possamos administrar, ele a assegurou, embora a confiança em sua voz não chegasse completamente aos seus olhos. Teresa colocou sua caneca para baixo. Júlia me contou sobre os planos reais para este bairro, sobre o que acontece com pessoas como eu na sua visão. Lucas encontrou seu olhar diretamente. Os planos ainda estão evoluindo, senhora Dantas. Me chame de Teresa, ela respondeu. E não me subestime. Ensinei crianças por 40 anos. Sei quando alguém está evitando a verdade. Júlia observou essa troca com uma mistura de apreensão e esperança. Sua mãe sempre foi perspicaz, cortando através de pretensões com a precisão de um cirurgião. Você está certa, Lucas admitiu finalmente. Os modelos financeiros originais dependiam de retorno máximo, o que significava, eventualmente, precificar os residentes atuais para fora. Esse é o manual padrão para empreendimentos como este. E agora? Teresa pressionou. Agora não tenho certeza de nada, exceto que não deixarei Júlia levar a culpa por algo que não fez. Ele se virou para Júlia. Tenho recursos, conexões. Deixe-me consertar isso. Pagando as pessoas certas? Fazendo problemas desaparecerem? Júlia desafiou. Isso não está consertando nada, Lucas. Isso é apenas aplicar o mesmo sistema quebrado que nos trouxe aqui. Então, o que você sugere? A verdade, ela disse simplesmente. Transparência completa sobre o projeto, os planos originais, as mudanças, tudo. Deixe a comunidade saber o que foi pretendido e o que é realmente possível. Lucas riu sem humor. Você quer que eu admita publicamente uma estratégia de desenvolvimento de isca e troca? Isso mataria o projeto instantaneamente. Prejudicaria a reputação da Ribeiro Empreendimentos em todos os mercados. Também seria a coisa certa a fazer, Teresa observou calmamente. Os 3 ficaram acordados até tarde da noite, discutindo possibilidades, argumentando abordagens, às vezes sentados, em silêncio exausto. Até amanhã, Júlia havia concordado com a proteção legal de Lucas, mas não com sua estratégia de negação e diversão. Quando o amanhecer rompeu sobre Salvador, Júlia estava na varanda da frente de sua mãe, observando o bairro ganhar vida. Senhor Oliveira abrindo sua loja de esquina, Senhora Patel passeando com seu cachorro, crianças se reunindo no ponto de ônibus. Era isso que estava em jogo, não apenas prédios e valores de terrenos, mas um ecossistema vivo de conexões humanas. Preciso saber onde você está, ela disse a Lucas, que se juntou a ela do lado de fora. Não como empresário, não como alguém protegendo seus investimentos, como meu marido. Lucas observava a mesma cena, vendo-a através de novos olhos. Isso não era apenas imobiliária, era a história de Júlia, sua fundação. Pessoas a cumprimentavam pelo nome enquanto passavam, perguntavam sobre sua mãe, a parabenizavam por seu recente casamento, sem saber da tensão que aquela união agora enfrentava. Estou com você, ele disse finalmente. O que quer que isso signifique, o que quer que custe. A declaração pairou entre eles, poderosa, mas abstrata. Júlia precisava de mais do que palavras. Prove. Ela desafiou silenciosamente. Antes que Lucas pudesse responder, seu telefone tocou novamente. Desta vez, era a Polícia Civil de Salvador pedindo que Júlia comparecesse para interrogatório sobre o incêndio. O momento não poderia ter sido pior. O prédio da delegacia era uma estrutura sem destaque no centro, sua iluminação fluorescente dura contra paredes verde institucionais. Júlia sentou-se ao lado de Lucas em uma sala de entrevista, seus advogados os flanqueando como sentinelas.
O delegado Marcos Costa, um oficial veterano com olhos cansados, conduziu o interrogatório com precisão metódica. Senhora Dantas, perdão, senhora Ribeiro, ele começou, pode informar seu paradeiro entre 20 horas e meia-noite de anteontem? Júlia descreveu sua noite, jantar com ex-colegas, café com uma amiga, depois para casa em seu apartamento para trabalhar em designs alternativos para o projeto da Orla. Alguém pode verificar que você estava em casa durante essas horas. Mais tarde, delegado Costa perguntou. Eu estava sozinha, Júlia admitiu. Mas fiz várias ligações, enviei e-mails. Eles teriam carimbos de hora. Precisaremos verificar isso. Costa fez uma anotação. Você está ciente de que várias testemunhas ouviram você expressar preocupações sobre o projeto em uma reunião comunitária no dia anterior ao incêndio? Expressei preocupações sobre transparência, Júlia esclareceu. Sobre garantir o envolvimento da comunidade no processo de desenvolvimento. De acordo com declarações, você mencionou especificamente planos que ainda não eram públicos e sugeriu que os residentes deveriam ser vigilantes sobre o projeto. Lucas interrompeu. Minha esposa estava expressando sua opinião profissional sobre engajamento comunitário. Isso dificilmente é motivo para incêndio criminoso. Talvez não, Costa reconheceu. Mas quando documentos relacionados a um desenvolvimento controverso são destruídos um dia depois que a arquiteta principal sugere que há planos secretos com os quais o público deveria se preocupar, bem, isso cria perguntas. A entrevista continuou por quase 2 horas. Júlia manteve sua compostura, respondendo sinceramente enquanto os advogados intervinham quando as perguntas se tornavam tendenciosas ou especulativas. Lucas permaneceu uma presença firme ao seu lado, sua mão ocasionalmente encontrando a dela sob a mesa. Ao saírem da delegacia, repórteres aglomeravam-se nos degraus, câmeras piscando como relâmpagos. Lucas instintivamente colocou-se na frente de Júlia, protegendo-a da barragem de perguntas. Senhora Ribeiro, você iniciou o incêndio para proteger seu bairro? Senhor Ribeiro, isso é sabotagem dentro do seu próprio casamento? Este é o fim do projeto da Orla? Já existem problemas no seu casamento? Sua equipe de segurança criou um caminho para o carro que esperava. Uma vez dentro, Júlia enterrou o rosto nas mãos. Nunca quis nada disso, ela sussurrou. Lucas a puxou para perto. Eu sei, e vou consertar isso. Como? Ela perguntou, olhando para ele. Fazendo o que você pediu, contando a verdade. Sua mandíbula estava definida com determinação. Toda ela. De volta ao escritório da Ribeiro Empreendimentos em Salvador, Lucas convocou uma reunião de emergência com Ricardo e sua equipe de gestão de crise. Júlia sentou-se silenciosamente ao seu lado enquanto ele delineava suas intenções. Vamos liberar todos os planos originais, ele anunciou. As versões públicas e as projeções internas, tudo. Ricardo empalideceu. Isso seria suicídio corporativo, Lucas. Os acionistas se revoltariam. O conselho iria removê-lo. Ainda sou o acionista majoritário, Lucas lembrou-o. E esta é minha decisão. E quanto a Carolina Mello? Perguntou Laura Dias, a chefe jurídica. Se fizermos isso, removemos sua alavancagem, mas ela ainda poderia liberar aqueles documentos de licença. Deixe-a, Lucas disse com desdém. Lidaremos com qualquer consequência. O prazo de prescrição já passou para a maioria deles de qualquer forma. Ricardo inclinou-se para a frente, sua expressão grave. E o deputado Wilson? Ele tem influência significativa com os órgãos reguladores que precisamos para aprovações. Wilson está jogando alto demais, Lucas respondeu. Ele já está muito conectado a este projeto. Se desmoronar completamente, suas aspirações políticas também sofrem. A equipe continuou debatendo estratégias e consequências, mas Lucas tomou sua decisão. Quando a reunião concluiu, ele pediu que Júlia ficasse. Quando estavam sozinhos, ele virou-se para ela. Há algo que você deveria saber. Algo que descobri esta manhã. Júlia tensionou-se, preparando-se para mais más notícias. As imagens de segurança do incêndio. Nossa equipe técnica as aprimorou.
A pessoa entrando. No prédio, ele hesitou. Era Carolina Mello. Os olhos de Júlia se arregalaram. Tem certeza? Positiva. Estamos entregando as evidências à polícia hoje, mas queria que você soubesse primeiro. Por que ela correria tal risco? A expressão de Lucas escureceu. Porque ela nunca esperou ser identificada. O incêndio foi planejado para destruir evidências de seus negócios passados com a Ribeiro Empreendimentos, documentos que poderiam implicá-la em irregularidades financeiras de anos atrás. Fazer parecer que você estava envolvida foi apenas um bônus para ela. E Wilson, ele está conectado a isso também? Ainda não sei, Lucas admitiu, mas pretendo descobrir. Naquela tarde, a Ribeiro Empreendimentos emitiu um comunicado de imprensa sem precedentes. A empresa anunciou uma reavaliação completa do projeto da Orla, incluindo a liberação de todos os documentos de planejamento, tanto públicos quanto internos, e a formação de um comitê de supervisão comunitária com autoridade real sobre decisões de desenvolvimento. Júlia Ribeiro foi nomeada como a principal ligação entre a empresa e a comunidade. A resposta da mídia foi imediata e intensa. Publicações de negócios rotularam o movimento desde autodestruição corporativa até engajamento revolucionário das partes interessadas. Jornais locais de Salvador elogiaram cautelosamente a transparência enquanto permaneciam céticos quanto às intenções de longo prazo. As ações da Ribeiro Empreendimentos caíram 15 pontos até o fechamento do mercado. Enquanto isso, a polícia de Salvador emitiu um mandado de prisão para Carolina Mello sob acusações de incêndio criminoso e adulteração de evidências. Ela já havia desaparecido, sua cobertura esvaziada, seu telefone desconectado. Naquela noite, quando Lucas e Júlia retornaram à casa de sua mãe, um carro familiar estava na entrada. O deputado Pedro Wilson havia decidido fazer uma visita pessoal. Eles o encontraram sentado na sala de Teresa, conversando amigavelmente sobre chá como se nada estivesse errado. Pedro, Júlia reconheceu friamente quando entraram. Júlia, Lucas, Wilson acenou para cada um deles. Achei que era hora de termos uma conversa honesta. Sobre como você manipulou minha esposa? Lucas perguntou, seu tom perigosamente controlado. Ou sobre como você está trabalhando com uma mulher que cometeu incêndio criminoso para incriminá-la? Não tive nada a ver com aquele incêndio, Wilson disse enfaticamente. Carolina Mello pode ter sido minha aliada em certos assuntos, mas nunca sancionei nada ilegal. No entanto, você usou a informação dela para me pressionar, Lucas apontou. Informação que agora sabemos que ela obteve por meios criminosos. Wilson colocou sua xícara de chá cuidadosamente. Política às vezes faz estranhos companheiros de cama. Eu queria garantir que meus constituintes fossem protegidos. Esse é meu trabalho. Seu trabalho, Júlia interrompeu, era representar pessoas como minha mãe. Em vez disso, você usou a confiança delas como moeda em seus jogos políticos. Teresa, que havia observado silenciosamente, finalmente falou. Votei em você em todas as eleições, Pedro. Hospedei arrecadações de fundos nesta mesma sala quando você concorreu pela primeira vez ao Conselho Municipal. Como você pôde usar esta comunidade como ficha de barganha? Wilson teve a graça de parecer desconfortável. Teresa, sempre tive os melhores interesses do bairro no coração. Não, ela respondeu firmemente. Você teve seus interesses no coração. Há uma diferença. Lucas avançou. Aqui está o que vai acontecer, deputado. Você vai apoiar publicamente o projeto revisado da Orla, aquele com benefícios comunitários reais e esforços genuínos de preservação. Você vai se distanciar de Carolina Mello e vai pedir desculpas a Júlia por insinuar que ela tinha algo a ver com aquele incêndio. O sorriso político de Wilson surgiu. Ou o que, exatamente? Ou eu libero documentação mostrando que você aceitou contribuições impróprias de campanha de interesses imobiliários em 3 eleições atrás, incluindo da Ribeiro Empreendimentos sob a liderança do meu pai. Contribuições que coincidiram com mudanças de zoneamento que beneficiaram esses mesmos interesses. O sorriso do deputado desapareceu.
Você implicaria sua própria empresa? A empresa do meu pai, Lucas corrigiu. Liderança diferente era diferente. Desde então implementamos protocolos éticos rigorosos. O prazo de prescrição protege a empresa, mas a publicidade não ajudaria sua campanha para o Senado. Um silêncio tenso preencheu a sala enquanto Wilson calculava suas opções. Finalmente, ele levantou-se. Sempre admirei seu pensamento estratégico, Lucas. Parece que subestimei até onde você iria para proteger sua esposa. Ele virou-se para Júlia. Pelo que vale, nunca acreditei que você provocou aquele incêndio. E sinto muito por como os eventos se desenrolaram. Depois que Wilson saiu, Teresa olhou para Lucas com um novo respeito. Você realmente teria exposto as ações passadas da empresa do seu pai? Meu pai construiu seu império sobre compromissos que passei minha carreira tentando desfazer, Lucas respondeu. Alguns legados não valem a pena proteger. Naquela noite, enquanto Júlia e Lucas se preparavam para dormir no quarto de infância dela, cercados por troféus acadêmicos e esboços arquitetônicos de sua juventude, ela finalmente fez a pergunta que estava pairando desde seu confronto dias antes. O que mudou, Lucas? Quando o projeto se tornou menos importante que os princípios? Ele olhou para ela pensativamente. Quando percebi que estava me tornando meu pai, disposto a sacrificar qualquer coisa e qualquer pessoa pelo resultado final. Quando me vi através dos seus olhos e não reconheci o homem que queria ser. Júlia aproximou-se dele. E quem é esse homem? Alguém digno de você. Lucas disse simplesmente. Alguém que constrói coisas que duram, não apenas estruturas, mas confiança. Alguém que honra compromissos, não apenas contratos, mas promessas. Ela colocou a mão dele em sua barriga, segurando-a ali com significado. Então há algo que você deveria saber. Algo que torna essas promessas ainda mais importantes. A expressão de Lucas mudou de confusão para compreensão. Você está. Júlia assentiu, lágrimas se formando em seus olhos. Descobri no dia antes do incêndio. Estava esperando o momento certo para lhe contar, mas então tudo desmoronou. Lucas a puxou para seus braços, seus próprios olhos úmidos. Nada está desmoronando, ele sussurrou ferozmente. Tudo finalmente está se juntando. Enquanto se abraçavam na tranquila segurança da casa de infância de Júlia, o futuro começou a tomar uma forma diferente. Uma que nenhum deles havia originalmente projetado, mas que, de alguma forma, parecia mais sólida, mais genuína do que qualquer projeto que haviam considerado anteriormente. As manchetes na Valor Econômico não poderiam ter sido mais diretas. Ações da Ribeiro Empreendimentos despencam em meio ao impulso de transparência radical. Analistas financeiros questionavam o julgamento de Lucas Ribeiro. Comentaristas de negócios debatiam se seu relacionamento pessoal havia comprometido sua responsabilidade corporativa. O Conselho de Administração convocou uma reunião de emergência. Lucas os enfrentou com compostura característica na reluzente sala de conferência da Torre Ribeiro, 50 andares acima de Belo Horizonte. 12 homens e mulheres, que coletivamente representavam bilhões em riqueza e décadas de experiência corporativa, o observavam cautelosamente. Isso é sem precedentes, disse Eleonora Harrington, a conselheira mais antiga. Liberar estratégias proprietárias de desenvolvimento para o público? Formar um comitê de supervisão comunitária com poder real de veto? Lucas, o que você estava pensando? Estava pensando a longo prazo, ele respondeu calmamente, além de projeções trimestrais e relatórios anuais. Carlos Vinícius, um capitalista de risco, que havia apoiado os primeiros projetos de Lucas, inclinou-se para a frente. O mercado não compartilha seu otimismo. Perdemos 22% do valor para os acionistas em 3 dias. Volatilidade de curto prazo, Lucas descartou. O projeto da Orla de Salvador representa menos de 8% de nosso portfólio geral de desenvolvimento. Os princípios que estabelecemos lá fortalecerão nossa posição em todos os mercados. Princípios. Não pagam dividendos, outro conselheiro interrompeu. A expressão de Lucas endureceu-se ligeiramente. Nem processos judiciais, nem oposição comunitária que atrasa projetos por anos,
nem o êxodo de talentos que ocorre quando uma empresa desenvolve uma reputação de engano. Ele distribuiu pastas contendo sua visão revisada, não apenas para Salvador, mas para todos os empreendimentos da Ribeiro Empreendimentos dali em diante. Engajamento comunitário guiado eticamente, processos de planejamento transparentes, modelos de lucro sustentáveis que priorizavam valor de longo prazo sobre retornos imediatos. Isso não é caridade, Lucas enfatizou. É evolução. Os empreendimentos mais bem-sucedidos da próxima década serão aqueles que as comunidades abraçam em vez de suportam. O debate continuou por horas. Alguns conselheiros ameaçaram renunciar. Outros exigiram que Lucas se afastasse como CEO, permanecendo apenas como presidente. Durante tudo isso, ele manteve sua posição com a mesma determinação implacável que havia construído seu império, só que agora canalizada para um tipo diferente de sucesso. Ao final da reunião, Lucas havia garantido uma estreita maioria, apoiando sua visão, embora com condições. Um período probatório de 6 meses, requisitos aprimorados de relatórios e planos de contingência se o engajamento comunitário não produzisse os resultados esperados. Enquanto os conselheiros saíam, Eleonora Harrington permaneceu para trás. Seu pai ficaria surpreso com essa reviravolta, ela observou, tendo conhecido Tomás Ribeiro por décadas antes de seu falecimento. Mas não desapontado, eu acho, Lucas respondeu. Sob sua implacabilidade, ele entendia a adaptação. Ele apenas nunca encontrou uma razão convincente o suficiente para mudar seus métodos. Eleonora o estudou pensativamente. E você tem? Lucas apenas assentiu, sua mente já em Salvador, onde Júlia o esperava. Enquanto isso, Júlia enfrentava seu próprio cadinho profissional. Os sócios de sua firma haviam convocado uma reunião de emergência para discutir seu papel na controvérsia da orla. Construímos nossa reputação em design ético e engajamento comunitário, disse Marcelo Chen, o sócio sênior. Agora, nosso nome está sendo arrastado pela mídia como parte do esquema de isca e troca da Ribeiro Empreendimentos. Um esquema que eu expus, Júlia apontou. Um esquema que está sendo corrigido. Deborah Winters, outra sócia, suspirou. Júlia, valorizamos seu trabalho enormemente, mas há um conflito de interesses inerente agora. Você é casada com o incorporador enquanto serve como arquiteta. Os limites profissionais estão completamente borrados. Júlia entendeu suas preocupações. Suas vidas pessoal e profissional haviam se tornado inextricavelmente entrelaçadas. Exatamente o que ela temia quando Lucas propôs casamento pela primeira vez. Mas separá-las agora parecia impossível, particularmente com um filho a caminho. Se eu me afastar de outros projetos da firma e focar exclusivamente na orla, ela sugeriu. Com transparência total tanto para vocês quanto para a comunidade, sem agendas ocultas, sem informações privilegiadas. Isso pode funcionar temporariamente, Marcelo concedeu. Mas a longo prazo, Júlia, você precisará fazer uma escolha. Ser a senhora Ribeiro e ser a sócia Dantas nesta firma podem não ser papéis compatíveis. A realidade de suas palavras assentou-se pesadamente sobre seus ombros. Júlia havia trabalhado sua vida inteira para alcançar esta posição, de estudante bolsista a estagiária, a associada à sócia. Agora, justo quando havia alcançado, seus sonhos profissionais enfrentava perdê-los. Ao sair da reunião, seu telefone vibrou com uma mensagem de Lucas. Reunião do conselho concluída. Temos aprovação condicional. Voltando para casa hoje à noite. Casa. O conceito havia se tornado fluido ultimamente. A cobertura dele em Belo Horizonte. O apartamento dela em Salvador, a casa de sua mãe. Onde eles finalmente construiriam sua vida juntos. Onde criariam seu filho. Naquela noite, no apartamento de Júlia, com vista para o rio Caravelas, ela e Lucas sentaram-se em sua pequena varanda, discutindo os desafios do dia. Então, o conselho. Acha que você perdeu a cabeça, Júlia resumiu. E meus sócios acham que comprometi minha integridade profissional. No entanto, aqui estamos, Lucas observou.
ainda de pé. Júlia apoiou-se nele, observando o pôr do sol pintar o rio em tons de ouro e carmesim. Por quanto tempo, entretanto? Isso não é sustentável, Lucas. Estamos tentando servir a muitos mestres, seus acionistas, minha firma, a comunidade, um ao outro. Lucas ficou quieto por um momento, considerando suas palavras. E se removêssemos algumas dessas complicações? Como? Tenho pensado sobre a estrutura da Ribeiro Empreendimentos. Ele começou cuidadosamente. Sobre planejamento de sucessão, transição de liderança. Júlia virou-se para encará-lo. Você não está considerando se afastar? Não exatamente, mas como evoluir. Lucas pegou sua mão. E se a Ribeiro Empreendimentos se tornasse Fundação Ribeiro? E se mudássemos nosso foco de puro desenvolvimento para a renovação urbana centrada na comunidade? Você desistiria da sua empresa? Júlia não conseguiu esconder seu ceticismo. Transformá-la, ele corrigiu. O braço de desenvolvimento continuaria, mas sob nova liderança, com diretrizes éticas rigorosas e requisitos de engajamento comunitário. A fundação focaria em projetos como a Orla, revitalização sem deslocamento, preservação com propósito. Júlia estudou seu rosto, procurando sinais de dúvida ou arrependimento. Você estaria se afastando de bilhões em lucros potenciais. Estaria caminhando em direção a algo mais valioso, Lucas respondeu, sua mão movendo-se para descansar suavemente sobre a barriga dela. Um legado do qual nosso filho possa se orgulhar. A sinceridade em sua voz trouxe lágrimas aos olhos de Júlia. Isso estava tão longe do Lucas Ribeiro que a havia mandado se casar com ele apenas meses antes. O empresário implacável que via tudo como uma aquisição, cada relacionamento como uma transação. E quanto a mim, ela perguntou, onde me encaixo nessa nova visão? Onde você escolher, Lucas disse simplesmente. Lidere a divisão de arquitetura da fundação. Mantenha sua sociedade na sua firma. Ambos, nenhum. O ponto é remover o conflito, não prescrever seu caminho. Júlia inclinou-se para a frente e o beijou, não com paixão, mas com profunda gratidão. Pela primeira vez desde que seu casamento relâmpago começou, ela se sentiu verdadeiramente vista, não como um ativo ou um obstáculo, mas como uma parceira, com agência e valor além do que poderia fornecer ao império dele. As semanas seguintes trouxeram mudanças rápidas. Lucas anunciou formalmente sua transição de CEO para presidente executivo da Ribeiro Empreendimentos, com uma nova estrutura de liderança focada em práticas de desenvolvimento ético. Simultaneamente, ele estabeleceu a Fundação Ribeiro com uma doação inicial de R$500 milhões, dedicada a projetos de renovação urbana centrados na comunidade em todo o país. Júlia manteve sua sociedade na firma, mas tirou um ano sabático para estabelecer a visão arquitetônica da fundação. Juntos, ela e Lucas redefiniram o projeto da Orla de Salvador como a iniciativa principal da fundação, um modelo de como o desenvolvimento poderia honrar o passado de uma comunidade, enquanto construía seu futuro. A narrativa da mídia mudou gradualmente de escândalo para inovação. Escolas de negócios começaram a analisar a transformação Ribeiro como um estudo de caso em evolução corporativa. Fóruns de planejamento urbano convidaram tanto Júlia quanto Lucas para falar sobre sua abordagem integrada ao desenvolvimento comunitário. Carolina Mello foi eventualmente detida em Recife, tentando fugir para a Europa. As evidências contra ela eram esmagadoras, não apenas pelo incêndio, mas por anos de má conduta financeira que haviam precipitado sua separação original da Ribeiro Empreendimentos. Seu julgamento eventualmente resultaria em uma sentença de 7 anos. O deputado Wilson sobreviveu às consequências políticas, embora suas aspirações ao Senado fossem adiadas. Ele se tornou um aliado improvável no projeto revisado da Orla, reconhecendo que seu futuro político em Salvador dependia de seu sucesso. Quando Júlia alcançou seu 3º trimestre de gravidez, o ceticismo inicial da comunidade de Salvador havia se transformado em entusiasmo cauteloso. O comitê de supervisão, que incluía a mãe de Júlia, Teresa, junto com empresários, locais educadores e residentes de longa data, tinha influência real sobre decisões de desenvolvimento.
Edifícios históricos estavam sendo meticulosamente restaurados em vez de demolidos. Unidades habitacionais acessíveis foram integradas por todo o projeto em vez de segregadas em áreas menos desejáveis. Em uma nítida manhã de outono, Júlia ficou ao lado de Lucas na cerimônia oficial de lançamento da pedra fundamental. Sua barriga crescente estava proeminente sob seu casaco, enquanto ela se dirigia à multidão reunida, ex-vizinhos, residentes atuais, mídia e figuras políticas. Quando eu era menina crescendo apenas 3 quarteirões daqui, ela começou, esta orla era ao mesmo tempo bonita e quebrada. Meu pai trabalhou nestas docas em tempos bons e ruins. Minha mãe ensinou na escola que ficava onde estamos construindo o novo centro comunitário. Este bairro moldou quem eu sou. Me ensinou que beleza e função podem coexistir, que a história fornece fundação em vez de limitação. Ela olhou para Lucas, que a observava com admiração inconfundível. Hoje começamos não apagando essa história, mas honrando-a, ela continuou. Não deslocando uma comunidade, mas fortalecendo-a. O renascimento da orla não é sobre condomínios, de luxo ou comodidades exclusivas. É sobre criar espaços onde famílias possam prosperar, negócios possam crescer e a cultura possa florescer, acessível a todos, não apenas àqueles com os bolsos mais profundos. Os aplausos foram genuínos, particularmente dos residentes do bairro, que haviam lutado tanto por este resultado. Teresa Dantas estava na primeira fila, lágrimas escorrendo sem vergonha pelo seu rosto, enquanto observava sua filha unir mundos, que pareciam irreconciliáveis. Após a cerimônia, enquanto os participantes se misturavam sobre refrescos, Ricardo aproximou-se de Lucas. A imprensa financeira ainda está nos dando dor de cabeça, ele observou. A última análise do Itaú questiona se o modelo de fundação é sustentável. Lucas deu de ombros. Estão medindo as métricas erradas. E as métricas certas são? Lucas gesticulou em direção a Júlia em profunda conversa com um grupo de anciãos da comunidade cujas famílias moravam no bairro por gerações. Suas expressões animadas e risadas ocasionais sugeriam uma troca genuína em vez da educação cautelosa que havia caracterizado interações anteriores. Legado. Lucas disse simplesmente. Autenticidade. O tipo de sucesso que balanços não podem capturar. Ricardo balançou a cabeça com um sorriso divertido. Se alguém tivesse me dito que Lucas Ribeiro se tornaria um idealista, eu teria questionado sua sanidade. Não um idealista, Lucas corrigiu. Um realista com horizontes expandidos. Mais tarde naquela noite, enquanto se preparavam para dormir em sua recentemente renovada casa em Salvador, uma propriedade histórica perto da mãe de Júlia que haviam cuidadosamente restaurado, Lucas encontrou Júlia parada na janela, mãos embalando sua barriga. Ele está ativo esta noite, ela disse enquanto ele a abraçava por trás, suas mãos juntando-se às dela. Eles haviam descoberto recentemente que estavam esperando um menino. Já está tomando depois da mãe, Lucas murmurou contra seu cabelo. Nunca parado, sempre criando. Júlia recostou-se contra ele, saboreando o momento de paz. Você vai algum dia me contar o que fez você mudar? Ela perguntou silenciosamente. Realmente mudar, não apenas se adaptar por aparência. Lucas ficou em silêncio por um longo momento, considerando sua resposta cuidadosamente. A noite em que você partiu, ele finalmente disse. Fiquei em nosso quarto cercado por tudo que o dinheiro poderia comprar e percebi que nada disso importava sem você. Passei toda a minha vida adulta acumulando riqueza, poder, influência, acreditando que eram as medidas de sucesso, mas naquele momento entendi que eram apenas substitutos para o que eu realmente queria, que era conexão, propósito, a chance de construir algo significativo com alguém que me vê claramente, tanto minhas forças quanto minhas falhas, e escolhe ficar mesmo assim. Júlia virou-se em seu abraço para encará-lo. Não saí apenas por causa do projeto, sabia. Saí porque precisava saber se você seguiria, se eu era mais para você do que um ativo conveniente em uma estratégia de negócios. E agora?
Ele perguntou, vulnerabilidade evidente em sua expressão. Agora eu sei, ela disse simplesmente, estendendo a mão para tocar seu rosto. 6 semanas depois, Tomás Teresa Ribeiro entrou no mundo após 22 horas de trabalho. De parto, nomeado tanto pelo pai de Lucas quanto pela mãe de Júlia. Ele chegou com uma cabeça cheia de cabelos escuros e a expressão determinada de sua mãe, como se já tivesse planejado seu primeiro projeto arquitetônico. No quarto do hospital, enquanto Lucas segurava seu filho pela primeira vez, as peças finais de sua transformação se encaixaram. Este pequeno ser representava tudo o que ele e Júlia haviam construído juntos, não uma torre ou um empreendimento ou uma fundação, mas um futuro. Um futuro que exigiria integridade, coragem e visão para moldar adequadamente. Bem-vindo ao mundo, Tomás, ele sussurrou. É mais complexo e bonito do que eu jamais entendi antes que sua mãe me mostrasse como realmente vê-lo. Júlia os observava de sua cama de hospital, exausta, mas radiante. Ele terá o melhor de nós dois, ela disse, sua determinação e meu idealismo. Pobre garoto, Lucas brincou, embora seus olhos estivessem suspeitosamente brilhantes. Ele não tem chance de uma vida normal. Normal é superestimado, Júlia respondeu, estendendo a mão para seu filho, enquanto Lucas cuidadosamente o transferia de volta aos seus braços. Vamos ensiná-lo algo melhor, como construir pontes entre mundos diferentes, como honrar o passado enquanto cria o futuro. Enquanto a pequena família compartilhava este momento perfeito de conexão, nem Júlia nem Lucas poderiam ter previsto todos os desafios ainda pela frente, a resistência contínua de interesses empresariais tradicionais, as complexidades do desenvolvimento centrado na comunidade, o delicado equilíbrio de compromissos profissionais e pessoais. Mas eles haviam construído uma fundação mais forte do que qualquer arranha-céu. Uma baseada em propósito compartilhado, respeito mútuo e a coragem de evoluir além de seus projetos originais. No distrito da Orla, a construção prosseguiu, com envolvimento comunitário sem precedentes. Prédios surgiram que honravam o patrimônio industrial de Salvador enquanto criavam espaço para seu crescimento futuro. Residentes de longa data se viram não deslocados, mas elevados suas histórias e necessidades tecidas no tecido do desenvolvimento. A visão de Júlia e os recursos de Lucas combinaram-se para criar algo que nenhum poderia ter alcançado sozinho. Um ano após o nascimento de Tomás, em uma ensolarada tarde de primavera, a primeira fase do renascimento da Orla abriu ao público. Um antigo armazém havia sido transformado em um vibrante mercado, onde artesãos e empreendedores locais exibiam seu trabalho. A praça adjacente, antes uma doca de carregamento negligenciada, agora apresentava jardins projetados com sugestões de crianças do bairro. Lucas ficou na borda da multidão durante a cerimônia de abertura, segurando Tomás, enquanto Júlia fazia discursos ao lado de líderes comunitários. Seu filho, alerta e curioso mesmo aos 12 meses, observava sua mãe com evidente fascinação. Essa é sua extraordinária mãe, Lucas contou-lhe calmamente. Ela me ensinou que as coisas mais valiosas não podem ser compradas ou vendidas. Elas só podem ser construídas dia após dia, escolha após escolha. Quando Júlia concluiu seu discurso e a fita foi cortada, vivas irromperam da multidão reunida. Ela abriu caminho entre os que a cumprimentavam para se juntar ao marido e filho. E então, ela perguntou, pegando Tomás em seus braços, o que você acha? Lucas observou a cena. Os prédios restaurados, os espaços comunitários integrados, a multidão diversa celebrando juntos. Mais importante, ele observou sua esposa e filho, seus rostos iluminados com alegria e possibilidade.